Certo, pessoal, então começando aqui nossa aula sobre eletrização, que é a nossa primeira aula da frente 3. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é como funciona o átomo, certo? E para modelar o nosso átomo, a gente precisa de um modelo. Vocês em química estudam vários modelos, o modelo de Thomson, de Bohr, de Rutherford, né? A gente vai utilizar o modelo de Bohr, porque dentre aqueles modelos que vocês estudam no ensino médio, esse aqui é o que fica mais próximo da realidade, do que hoje a gente tem como realidade, tá bom? Então vamos entender como é que funciona o átomo segundo o modelo de Bohr. Bohr foi o nome do cara que criou esse modelo, tá? Você vai ter duas partículas aqui conectadas entre si, que são os prótons e os nêutrons, que nem tá aparecendo aqui na sua tela, tá bom? O P aqui, ó, significa o nosso próton e o N significa o nosso nêutron, tá bom? Eles estão juntinhos, eu posso ter vários prótons, vários nêutrons. Para esse caso daqui, eu tenho dois de cada, tá bom? Esse conjunto de prótons e de nêutrons, a gente chama de núcleo do nosso átomo, tá bom? Então esse aqui é o nosso núcleo. Ao redor dele, a gente vai ter uma outra estrutura que a gente chama de elétron. E esse elétron vai ficar girando ao redor do nosso núcleo. No modelo de Bohr, esse elétron vai girar em uma órbita circular. Então aqui está a nossa órbita circular, tá bom? E eu não vou colocar apenas um elétron, eu vou colocar dois elétrons. Já já eu falo o porquê disso aqui, tá bom? Então isso aqui é basicamente a representação do átomo de Bohr. O nosso próton é representado pela letra P e ele vai possuir carga elétrica positiva. O nosso nêutron é representado por um N, e a gente fala que ele possui carga nula, ou seja, ele não é nem positivo e nem negativo, tá? Nessa parte de eletrização ele não influencia em nada. Já o elétron vai possuir carga negativa, tá bom? O interessante aqui é você notar que o próton e o elétron têm cargas opostas, tá bom? Então a gente pode notar que o nosso núcleo, apenas o núcleo, que é composto por nêutrons e prótons, o nosso núcleo é positivo, tá? Mas isso não quer dizer que o átomo como um todo é positivo, porque além do nosso núcleo ser positivo, a gente tem essas partículas negativas, tá? Então, o nosso átomo como um todo aqui possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, então a gente fala que ele está neutro, tá bom? Mas já já a gente discute isso melhor. Tá vendo o elétron? A gente fala que a carga elétrica dele é de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá bom? Já já eu defino o que é um coulomb, isso aqui é a unidade de carga elétrica. Isso aqui é chamado de carga elementar. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai ter nem outra partícula que a gente conhece até a atualidade que possui uma carga menor do que isso, tá bom? Todas as partículas que a gente conhece, as outras partículas, vai possuir uma carga que é um múltiplo inteiro disso aqui. É 2 vezes isso, 3 vezes isso, alguma coisa isso, tá? Esse negativo aqui é só porque o nosso elétron a gente está definindo como sendo uma coisa negativa, tá bom? O próton tem a mesma carga que o elétron em módulo, tá? Mas se você retirar o módulo, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, tá ok? Bom, se o nosso átomo tiver neutro, significa que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Ou seja, ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, tá bom? Se você reparar nesse átomo que eu coloquei aqui, ó, ele tinha dois prótons no nosso núcleo e dois elétrons na nossa eletrosfera. Então, como o número de cargas positivas e negativas é a mesma, a gente fala que isso aqui está neutro, tá bom? Em física, a gente utiliza muito essa expressão átomo eletricamente neutro. Lá na química, vocês vão usar estado fundamental, tá bom? Significa a mesma coisa. Agora, e se a quantidade de cargas positivas e negativas não forem iguais? Para essa situação, a gente fala que o nosso átomo está eletrizado ou carregado, tá? Então, o átomo carregado ou eletrizado é quando você tem uma quantidade diferente de cargas positivas e negativas, tá bom? Em química, a gente chama isso aqui de ionizado e em física a gente chama de eletrizado, beleza? Só que não é qualquer partícula que pode sair e entrar aqui no nosso átomo não, beleza? O átomo, ele só pode ganhar ou perder elétrons, e apenas elétrons, tá bom? Então eu posso perder um elétron, eu posso perder dois elétrons, eu posso ganhar elétrons, mas a quantidade de prótons vai ser sempre igual. Então, para esse desenho aqui, ó, eu coloquei um átomo com dois prótons. Então ele vai continuar com dois prótons para sempre, tá bom? O que pode mudar aqui é a quantidade de elétrons,
tá? Originalmente eu tinha 2, mas eu posso ficar com mais de 2 elétrons, ou eu posso ficar com menos de 2 elétrons, tá bom? Curiosidades de que vocês vão usar muito mais em química do que aqui em física, mas é interessante falar. O número atômico, que é Sz, é o número de prótons de um átomo. Então, quando você pega lá a sua tabela periódica, você vai ter representado lá, ou embaixo ou em cima, depende da tabela, o número atômico, tá? O número atômico vai te indicar a quantidade de prótons. Quantos prótons tem nesse átomo daqui? 2. Então, o número atômico desse átomo é 2, tá? Se o átomo tiver neutro, tiver no estado fundamental, no núcleo, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de nêutrons, tá bom? Então, por isso que eu coloquei 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Bom, caso ele esteja neutro, a quantidade de prótons, que são as cargas positivas, também vão ser iguais à quantidade de elétrons. Então, é muito comum você ter que olhar na tabela periódica para descobrir o número atômico, que é o número de prótons, mas você não vai usar o número de prótons, você vai usar o número de elétrons, tá? O que importa para a gente aqui são os elétrons. Isso tem que estar muito fixado na mente de vocês, ok? Seguindo em frente, vamos expandir nossos horizontes sobre o átomo de Bohr. Bom, tá vendo esse círculo que ele está girando? Essa órbita? Então, em física a gente fala que essa órbita aqui é o nosso nível. Então esse é o nosso primeiro nível. Nível é a região que o elétron pode orbitar, tá bom? Existem até 7 níveis para o nosso elétron girar. Ou seja, tem 7 círculos que ele pode estar girando. Em física, a gente chama de níveis. Lá em química, eles chamam de camada eletrônica, tá bom? Cada nível possui um tipo de energia, mas mais pra frente a gente discute isso. O primeiro círculo, o primeiro nível, que está próximo do nosso núcleo, a gente vai chamar de nível 1. Nível SN. N1 significa nível 1. Aí vai ter o nível 2, o 3, até chegar no 7. Olha só. Tá vendo? Beleza. Lá em química vocês veem isso, só que lá eles não costumam chamar de N1, N2, N3, eles chamam por letras. Então a gente tem a camada L, a M, a N e assim por diante, tá ok? Beleza. Então a gente pode ter até 7 níveis para o elétron estar girando. Cada um desses níveis, por exemplo, esse nível 1, vai possuir uma quantidade máxima de elétrons suportados, tá bom? Então, por exemplo, nesse primeiro nível cabe só 2 elétrons. O segundo nível, por exemplo, cabe só 8 elétrons. Cada nível possui uma quantidade diferente de elétrons suportada, tá bom? Legal. Agora, olha só. Cada um desses níveis, cada um desses círculos, ele pode possuir até 4 subníveis. Não quer dizer que ele tem os 4 subníveis, ele pode ter até 4. Ou seja, cada um tem no mínimo um subnível. Ele pode ter de um subnível até 4 subníveis, tá? Não tem como a gente desenhar, porque esse aqui é um desenho em 2 dimensões, tá? Então vai ficar no imaginário. Seguinte, por exemplo, esse nível 4, por exemplo. Digamos que ele possa possuir até 4 subníveis. Eu não vou chamar esses subníveis de números, porque eu já dei números para nomear esses níveis. Então, os subníveis a gente vai chamar de letras. S, P, D e F. Cada uma dessas letras vai representar um desses subníveis, tá bom? E, consequentemente, cada subnível ele vai suportar uma quantidade máxima de elétrons, tá? Vamos explorar isso mais agora. Olha só, aqui tem uma tabelinha com a quantidade máxima que eu posso ter de elétrons em cada um desses níveis. Então, no nível 1, eu posso ter até 2 elétrons no máximo. No nível 2, eu posso ter 8 elétrons no máximo. E assim por diante, tá bom? Até o nível 7. Agora vamos explorar os subníveis. Ó, o subnível S pode ter no máximo 2 elétrons. O subnível P pode ter no máximo 6 elétrons. E assim por diante, para o subnível D e para o subnível F. Vamos analisar uma coisa, ó. O nosso nível 1 cabe quantos elétrons? 2. Vamos agora olhar para os subníveis. O subnível S cabe 2 elétrons. Se só cabe 2 elétrons no nível 1, então quer dizer que no nosso nível 1, que é esse primeiro círculo, eu vou ter apenas um subnível, que é o subnível S, porque o S cabe 2 elétrons, tá? No nível 2, que é o nosso segundo círculo, cabe até 8 elétrons. Então no subnível 2, eu vou ter, no nível 2, eu vou ter 2 subníveis. Eu vou ter o subnível S e o P.
Porque no S cabe 2 elétrons, no P cabe 6. Então 6 mais 2, somando esses dois subníveis, eu vou ter 8 elétrons, que é justamente o que cabe máximo nele. Beleza? Então por isso que alguns níveis só tem um nível, alguns tem 2, alguns tem 3, alguns tem 4, tá? Vamos explorar isso melhor agora. Seguinte, eu vou colocar aqui para vocês os 7 níveis que a gente tem, os 7 círculos. Vamos explorar quantos subníveis tem cada um. Olha aqui no nosso nível 1. Eu já mostrei para vocês que só tem um subnível S. Então vamos colocar aqui. Pronto, subnível S. O nível 2 tem dois subníveis, o S e o P. Então eu estou colocando aqui S e P para indicar que os dois são pertencentes ao nível 2. O nível 3 vai ter 3 subníveis. O nível 4 vai ter 4 subníveis. O nível 5 ele também vai ter 4 subníveis. O nível 6 vai ter 3 subníveis. E o nível 7 vai ter 2 subníveis. Tá bom? Ok. Lembra que eu falei que cada subnível comporta uma quantidade máxima de elétrons? Qual que era a quantidade máxima do subnível S? 2. Então, por isso que aqui em cima eu vou colocar um 2. Esse 2 indica a quantidade máxima que esse subnível aguenta, tá? Beleza. Qual era a quantidade que o subnível P comportava de elétrons? 6. Então, a gente coloca 6 aqui. No subnível D, 10 elétrons. E no subnível F, 14. Tá bom? Ok. Agora, digamos que um átomo qualquer tenha 28 elétrons. Como é que a gente consegue mapear e ir colocando ele ao longo dessas órbitas? Bom, eu não desenhei esse diagrama aqui à toa, tá? Sempre que você for fazer uma distribuição eletrônica, você vai ter que seguir essa ordem daqui, ó. Com essas setinhas vermelhas, tá bom? Que é segundo o nível de energia, tá? A gente vai explorar isso melhor no próximo exemplo. Vamos seguir em frente. Eu substituí o núcleo por isso aqui, porque é mais fácil de desenhar, tá? Digamos que eu tenho esse elemento aqui da tabela periódica, certo? E eu quero fazer a distribuição eletrônica dele. Vamos analisar aqui. N é o nitrogênio, tá bom? Vamos lá. Ele tem o número atômico 11. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem 11 prótons no núcleo dele. Só que a gente vai considerar que ele está neutro. Se ele tem 11 prótons, quer dizer que ele também tem 11 elétrons. E são os elétrons que importam pra gente. Bom, eu quero fazer a distribuição eletrônica. O que significa fazer distribuição eletrônica? Significa a gente pegar esses 11 elétrons e ir colocando nessas camadas aqui, tá bom? Nesses níveis, tá? A gente sabe que para fazer isso tem que seguir aquela ordem das setinhas. Então a primeira setinha está desenhada aqui. Então desses 11 elétrons, ó, 2 deles vão estar localizados no nível 1 e dentro do nível 1 eles vão estar no subnível S. Então eu vou escrever aqui, ó, um S2, tá? Então a gente pega esses 2 elétrons e desenha nesse primeiro nível. Desenhei, ok? Legal. Tínhamos originalmente 11 elétrons, já foi 2, faltam 9. O próximo elétron, tem como colocar nesse primeiro nível? Não, porque no primeiro nível só cabe 2. Então, qualquer outro elétron tem que vir para essa próxima órbita, para esse próximo nível. Então, eu continuo com a setinha aqui, ó. Então, os próximos 2 elétrons vão estar localizados no nível 2 e no subnível S, tá? Então, eu vou escrever aqui 2S2, tá? Tem 2 elétrons no nível 2, subnível S. Então, vamos desenhar 2 elétrons nesse segundo círculo, ó. Desenha aqui, 1, 2, legal. Já foram 4. Vamos seguir com essa setinha. Beleza, os próximos 6 elétrons vão estar localizados ainda no nível 2, porém no subnível P. Como não tem como desenhar os subníveis, a gente vai pegar esses 6 elétrons e colocar no nível 2. Escrever aqui 2p6 e vamos desenhar aqui agora. Coloquei aqui o 6, tá bom? Então, ó, se você considerar que essa coluninha aqui, a linha 2, eu tenho 2 elétrons e 6 elétrons, tá? 6 no nível P, no subnível P e 2 no subnível S. Porém, a gente tem 8 no total no nível 2. Então, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Já foi quantos? Já foi 10 elétrons. Falta 1. Onde é que é o próximo? Aqui, ó. Vai estar localizado no nível 3, no subnível S. Professor, mas aqui tem 2. Sim, quer dizer que eu posso ter até 2 elétrons. Só que como está faltando um elétron, eu só vou colocar 1.
Então, aqui, ao invés de escrever 3s2, eu vou colocar 3s1. Nível 3, subnível S, porém, eu só vou colocar um elétron. Então, esse um elétron vai estar nesse terceiro círculo, olha só, tá aqui. Pronto, terminamos. Os 11 elétrons estão arrumadinhos. Então, a gente conseguiu mapear aonde eles estão. 2 no primeiro nível, 8 no segundo nível e 1 no terceiro nível, tá bom? Tá vendo que a gente sempre vai ter uma circunferência mais externa? Essa circunferência externa a gente vai chamar de camada de valência, tá bom? Então, quantos elétrons eu tenho nessa camada de valência? 1. Então, um elétron na camada de valência, tá bom? Lembra que eu falei que o átomo ele pode ganhar ou perder elétrons? Quando a gente perde um elétron, geralmente a gente vai perder algum elétron que está na camada de valência, na mais externa. Por que isso acontece? Aula que vem, a gente vai ver uma coisa chamada força elétrica. A gente vai ver que a força elétrica é a responsável por manter os elétrons orbitando ao redor do nosso núcleo, tá bom? Porque o elétron é uma carga negativa e o núcleo é como se fosse positivo, tá bom? E tá vendo que tem uma distância? Então, a força elétrica diminui se essa distância aumenta. E por esse elétron estar na circunferência mais externa, mais longe do núcleo, é o que tem a maior distância. Então, é o que está menos preso ao nosso núcleo, entendeu? Se alguma coisa for retirar um elétron, vai ser mais fácil retirar esse aqui do que esse aqui, por exemplo, tá? Então, já está escrito aqui. É o nível mais externo onde se encontram os elétrons. Entendeu basicamente o que é o átomo de Bohr? É isso aqui, beleza? Em física, a gente nem vai usar esse negócio de distribuição eletrônica, não. Eu fiz isso aqui só para se entender mesmo. Porque isso aqui tem a ver com eletrização, tá? Então, vamos só fazer um checkpoint aqui e relembrar. Eu tenho essa partícula daqui, ó. Quantas cargas positivas ela tem? 1, 2, 3, 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem 4 prótons. Só que eu não vou ficar desenhando os átomos desse jeito daqui, com o núcleo, os elétrons, as órbitas. Isso aqui dá muito trabalho. O que a gente faz? Desenha uma bolinha e ou desenha um mais grandão ou um menos grandão. Esse mais grandão ou menos grandão é a carga líquida. Como assim, professor? Olha só. Aqui eu tenho 4 cargas positivas e 4 cargas negativas, certo? Mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, isso daqui tá neutro, beleza? Você nem precisaria desenhar um mais nem um menos. Agora, vamos supor que a gente perdeu 2 desses elétrons, foi embora. É o que a gente tem aqui no meio. Continua com 4 cargas positivas, porque a carga positiva não mexe, lembra? Não mexe nela, só nos elétrons. E agora eu tenho 2 negativas. Então, eu tenho mais cargas positivas do que negativas. Gente, olha o peguinha. Se eu falo que eu tenho mais cargas positivas do que negativas, eu não quero dizer que eu ganhei cargas positivas. Eu quero dizer que eu perdi cargas negativas, tá bom? Então, qual que é a carga líquida disso aqui? Se eu tenho mais positivo do negativo, quer dizer que a carga líquida disso aqui é positivo. Então, a gente fala que isso aqui está carregado positivamente. Eu poderia também ter chegado aqui e colocado o mais grandão, para indicar que está carregado positivo, tá? Lembrando que em física, quando a gente tem mais prótons do que elétrons, está carregado positivo, mas em química, eles falam que isso aqui é um cátion, tá? Agora aqui, ó, vamos supor que ele ganhou elétrons. Continua com 4 positivas, e agora quantas negativas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, ele tem mais negativo que positivo. Então, a gente fala que ele está carregado negativamente. Eu poderia ter só colocado um menos gigante aqui, tá? Em física, a gente fala que ele está carregado negativamente. E lá em química, eles falam que isso aqui é um ânion, tá bom? Beleza, vamos seguir em frente. Agora, a gente pode entrar na teoria de eletrização na parte física propriamente dito, né? Então, quando se eletriza um corpo, a gente está basicamente fornecendo ou retirando elétrons da sua eletrosfera, da sua camada de valência, tá bom? Eu vou relembrar, a gente sempre mexe nos elétrons, nunca nos prótons, tá bom? E a gente fala que a carga elétrica ela é quantizada, como assim? Se eu estou fornecendo elétrons para um corpo, ou retirando, eu estou fornecendo ou absorvendo carga elétrica, tá bom? E essa carga elétrica é quantizada. O que significa quantizada? Quer dizer múltiplos de um número inteiro, certo? Então, quando você está dando carga para um corpo, você está dando uma carga que é múltiplo de uma quantidade pequenininha. Professor, não entendi. Presta atenção nessa analogia. Digamos que eu vou emprestar dinheiro para você. Qual a menor quantidade de dinheiro que eu posso te emprestar?
Hum? 1 centavo. Beleza, então essa é como se fosse a nossa carga elementar do dinheiro. Eu posso te dar quantidades superiores a 1 centavo? Pode, só que todas elas vão ser múltiplas inteiros de 1 centavo. Eu posso te dar o dobro disso, que seria 2 centavos. Eu posso te dar o triplo, 3 centavos, 17 centavos, 100 centavos, 200 centavos. Deu para pegar a ideia? Eu nunca vou poder te dar 1,5 centavos, tá? Então, com a carga elétrica é a mesma coisa. A menor quantidade que eu posso dar de carga é a carga elementar, que é a carga de 1 elétron, certo? Mas eu posso dar a carga de 2 elétrons, de 3 elétrons. É sempre no múltiplo inteiro dessa carga elementar E. Nunca pode ser um número quebrado, tipo 1,5 elétrons, tá? Como é que a gente faz para descobrir qual é a carga de um corpo que está carregado? Ó, usando essa fórmula daqui. Q igual a N vezes E. Imagina que eu tenho um corpo e esse corpo tem 3 elétrons em excesso do que ele deveria ter. Bom, o E representa a carga elementar, que é a carga de um elétron, em módulo, né? E esse N é o número de elétrons que está ou faltando ou está em excesso. Então, no exemplo que eu criei, tem 3 elétrons em excesso. Você vai pegar a carga de um deles e multiplicar por 3. Simplesmente isso, tá? O resultado disso aqui vai me dar a carga do nosso corpo. Pode ter uma carga positiva ou negativa. Vai depender se eu tenho elétrons em falta ou em excesso. Se esse Q aqui der uma coisa que é positiva, quer dizer que o corpo tem mais cargas positivas do que negativas. E isso quer dizer que o corpo perdeu elétrons. Agora, se o resultado desse Q aqui der negativo, quer dizer que o corpo tem mais cargas negativas do que positivas. E isso significa que ele ganhou elétrons, tá ok? Agora vamos estabelecer o que é aquela unidade de carga elétrica Coulomb aqui. 1 Coulomb é a carga total de 6,25 vezes 10 elevado a 8 elétrons, tá? Professor, por que não pode ser a carga de um único elétron? É porque a carga de um elétron é muito, muito, muito pequenininha e a gente não consegue medir de um elétron sozinho, tá? Analogia de novo, é como se você pegasse 1 grão de feijão e colocasse naquelas balanças de farmácia. Se você botar só 1 grão de feijão, a balança nem vai marcar nada, vai continuar lá 0, 0. Bota 2 grãos, não vai marcar nada. 3, não vai marcar nada. Mas se você encher a soma e colocar lá um montão, vai marcar lá, sei lá, 0,1 kg. Ou 0,01 gramas. Aí o que você faz? Bom, para sensibilizar aquela balança, você tem que colocar uma grande quantidade de feijão, certo? É a mesma coisa aqui, a gente não consegue medir a carga de um elétron. Mas a gente consegue pegar um montão de elétrons e medir a carga desse montão de elétrons. E qual que é a quantidade desse montão de elétrons? Essa aqui que está na sua tela. 6,25 vezes 10 elevado a 8, tá? A quantidade de carga disso aí tudo é o que a gente chama de 1 Coulomb. Tá bom? Beleza. Vamos seguir em frente. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Se você colocar 2 prótons pertinho, eles têm o mesmo sinal, né? Os dois são negativos. Então eles vão se repelir. Se eles estão se repelindo, quer dizer que as cargas estão andando. E se elas estão andando, quer dizer que tem uma força resultante sobre elas. A gente vai ver no futuro que essa força é a força elétrica, tá bom? Se eu tiver um próton e um elétron, que são cargas diferentes, aí eles vão ser atraídos, tá bom? Pela mesma força que a força elétrica. E a gente pode ter 2 tipos de materiais. A gente pode ter materiais condutores e materiais isolantes. Qual que é a diferença? O condutor, lembra daquele elétron que estava na camada de valência? Então, para um material que é feito de condutor, o elétron que está nessa camada de valência, ele pode saltar de um átomo para outro átomo, para outro átomo. E ele pode transitar entre os átomos, tá? Esses elétrons que estão transitando, a gente chama de elétrons livres, tá bom? Eles são muito importantes lá na frente quando a gente for estudar a corrente elétrica, tá? Por enquanto não precisa focar nisso não. Se ele consegue fazer esse deslocamento com facilidade, esse material é condutor. Se é bem difícil ele sair do nosso átomo, então é muito difícil ele transitar entre os diferentes átomos que compõem a rede cristalina daquele material, tá? Então, por esse caso, a gente fala que o nosso material é um isolante. Ok, beleza. Essa basicamente é a teoria de eletrização. Agora, quando a gente fala que vai eletrizar um corpo, tem 3 formas disso acontecer, tá bom? Que é o que a gente chama de processos de eletrização.
O primeiro desses processos de eletrização é o que a gente chama de eletrização por atrito, tá? Como é que acontece nesse caso? Você vai pegar dois objetos e vai começar a passar um no outro. Isso é atritar, tá bom? E quando isso acontece, vai passar elétrons de um dos corpos que estão sendo atritados para o outro, beleza? Então, olha só esse desenhozinho que está aqui para vocês. Eu tinha um vidro inicialmente neutro e um pedaço de lã inicialmente neutro. Comecei a esfregar a lã no nosso vidro. Depois de ter terminado, ó, o vidro está carregado positivamente e a lã está carregada negativamente. Então, eles ficaram carregados por eletrização, tá bom? Como é que a gente sabe qual dos corpos fica positivo e qual que fica negativo? Bom, ninguém nunca vai te perguntar isso, vocês não têm que ter decorado. Mas, caso você vire um engenheiro da vida, a gente vai utilizar essa tabela daqui, tá bom? Aqui tem vários materiais, certo? Eles não estão colocados aqui de forma aleatória, tem um motivo para ter essa ordem, tá? E tá vendo que aqui tem uma seta? Para cima tem um positivo e para baixo tem um negativo? Então, você sempre vai ter no mínimo dois materiais sendo atritados entre si: vidro e lã. Procure esses materiais na tabela. Então aqui, ó, aqui eu tenho a lã e aqui eu tenho um vidro, tá? Então quer dizer que eu estou atritando esse material vidro e esse material lã. Depois, o que tiver mais para cima vai ficar carregado positivamente, certo? O que tiver mais embaixo nessa tabela, ó, vai ficar carregado negativamente, tá? Então sempre que você precisar disso, você vai olhar nessa tabela. Se porventura isso aqui for cobrado em alguma questão, ele é obrigado a te dar essas informações ou no texto da questão ou em forma de tabela, tá bom? Mas isso aqui não é muito cobrado não. Fechou? Vamos para o nosso segundo tipo de eletrização, que é a eletrização por contato. O próprio nome já explica, você tem que ter duas coisas encostando uma na outra, tá bom? Então, olha só, sempre que um objeto já eletrizado encosta em outro objeto com uma carga diferente, esse diferente quer dizer que o outro ou está neutro ou está carregado com uma outra carga. Aí vai passar elétrons de um para o outro, tá bom? E vai ficar passando elétrons até que os dois objetos tenham a mesma quantidade de cargas, até ter um equilíbrio, tá bom? Se, por exemplo, a gente encosta em um objeto que está carregado, vai ter um fluxo de elétrons, ou da gente para o corpo, ou do corpo para a gente, tá? E a interpretação fisiológica do nosso corpo a esse fluxo de elétrons é a sensação de choque, tá? Então, quando você leva choque, é só o seu corpo te avisando, ó, tá passando elétrons por aqui, tá bom? Primeira observação. Se os objetos que estão encostando forem idênticos, o que eu quero dizer com idênticos? Geralmente nos exercícios são bolinhas, tá? Então essas bolinhas elas têm que ser feitas do mesmo material e elas têm que ter o mesmo raio, tá bom? Se elas forem idênticas, depois do contato, as duas vão ter a mesma carga, tá? Lembra que eu falei que uma vai ter uma carga, a outra vai ter uma outra carga, e quando você encosta vai ficar passando elétrons, até que as duas cargas atinjam o equilíbrio? Então, esse equilíbrio quer dizer que depois as duas vão ter a mesma quantidade de cargas, tá bom? E como é que a gente descobre qual vai ser a carga que elas vão ter depois? É só você tirar uma média aritmética da carga que eles tinham antes, tá? Já já a gente faz um exemplo disso. E a segunda observação é que a carga total se conserva. Vamos fazer um exemplo para treinar essa observação 1 e 2? Olha só. Aqui eu tenho duas cargas, dois objetos, o A e o B. O objeto A está carregado com uma carga de 2 coulombs. O B com uma carga de 1 coulomb. Perceba que os dois são positivos, só que a quantidade de carga é diferente, tá? Então, beleza, vamos analisar essa observação 2, que fala que a carga total se conserva. Carga total é você somar a carga de todos os objetos que compõem o nosso sistema. Aqui, o nosso sistema é composto pelo corpo A e corpo B. Então, vamos somar a carga desse com esse. Vai dar quanto? Vai dar 3. Então, a gente fala que a carga total aqui é 3 coulombs. Então, esse A pode encostar no B quanto quiser. Essas cargas individualmente podem mudar quanto quiser. A soma da carga do A e do B sempre vai ter que dar 3, tá? Agora, vamos analisar essa observação 1. Eu encostei o A no B. Vai passar elétrons de um para o outro. Então, depois disso aqui acontecer, a carga do A não vai ser mais 2 e a do B não vai ser mais 1. Vamos descobrir quanto que vai ser a nova carga? Vamos. Como é que a gente faz isso? Observação 1. É só fazer a média aritmética. O que é a média aritmética? Você vai somar as cargas de todo mundo e dividir pelo número de cargas, certo? Eu estou dividindo por 2 porque eu tenho duas cargas. Se eu tivesse uma terceira carga C, aí eu teria QA mais QB mais QC dividido por 3. Vamos colocar os valores aqui. A carga do A é 2, do B é 1
e eu estou dividindo por 2. Isso aqui vai dar 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Então, depois que eles atingirem o equilíbrio, cada um deles vai ter a mesma carga de 1,5 coulombs, tá bom? Perceba que mudou. Só que se a gente somar a carga do sistema total, 1,5 mais 1,5, continua dando 3. Ó, era 3 depois, era 3 antes, então observação 2 outra vez. A carga total ela se conserva, tá bom? Então sempre que você tiver uma eletrização por contato, geralmente os exercícios vão pedir para você fazer isso aqui, que é calcular a média aritmética, tá ok? E vamos para o nosso terceiro processo de eletrização, que é a nossa eletrização por indução, tá? Quando você eletriza um corpo por indução, quer dizer que você está eletrizando ele à distância, tá bom? Eu vou falar uma coisa para vocês e depois a gente explica melhor o que é indução, tá? Aqui eu tenho um corpo neutro, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas, tá bom? Tá neutro. Eu vou colocar um corpo aqui, um segundo corpo que já está carregado. É uma barra metálica carregada positivamente. Lembra que eu falei que cargas de sinais iguais se repelem e de sinais contrários se atraem? Beleza. Isso aqui está carregado positivamente, então eu tenho um excesso de cargas positivas, tá? Quer dizer que as cargas positivas que estão aqui, elas vão tender a se afastar o máximo possível dessa barra, sem sair desse material. E o jeito que elas tentam fazer isso é ficar localizadas nessa região daqui, tá bom? Já as cargas negativas, elas vão tender a ficar o mais próximo possível da barra, sem sair desse objeto. Então, ficou desse jeito, tá bom? Perceba que essa esfera, ela continua neutra, porque ela ainda assim tem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de negativas. Só que repara, antes estava aleatório, cada um estava em um lugar. Agora eu tenho uma concentração de cargas positivas no lado esquerdo e uma concentração de cargas negativas do lado direito. Sempre que isso aqui acontece, a gente fala que o nosso objeto está polarizado, tá? Polarizado só quer dizer que eu tenho carga positiva de um lado e negativa do outro. Mas isso não tem nada a ver com eletrização. Tipo, ele continua neutro, tá? Beleza? Pegou o que é uma coisa polarizada? Só isso. Então eu escrevi aqui bonitinho, tá bom? Vamos apagar isso e refazer o exemplo. Agora eu vou explicar o que é indução, tá? Eu tenho dois corpos e eles estão encostados. Se eles estão encostados, eles funcionam como se fosse um corpo só, tá bom? Seguinte, esse aqui tá neutro, esse aqui tá neutro. Então nosso corpo como um todo tá neutro. Coloquei a nossa barra aqui. Todas as positivas vão ficar o mais longe possível dessa barra. Só que nesse primeiro círculo aqui, ó, elas não vão ficar nessa região. Tá encostado, então elas vão ficar nessa região e por estar encostadas, elas vão passar para esse corpo daqui. Então elas vão tender a ficar nessa região daqui, todas as partículas positivas. Já as negativas, que estão nessa bola daqui, vão passar para essa daqui e vão ficar nessa região. Olha só a mágica acontecendo. Já? Enxergou? Tá carregado? Não, continua neutro, gente, porque eu ainda tenho a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. Porém, perceba que isso aqui está polarizado, tá bom? A barra continua, tá? Ok, o que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Essa aqui estava com excesso de cargas positivas, certo? Então eu vou colocar um mais. A outra tinha um excesso de cargas negativas, então eu coloquei um menos. Porém, enquanto eles estão encostados, eles funcionam como um corpo só. E enquanto eles estiverem encostados, eles estão neutros. O que eu vou fazer? Ainda na presença dessa barra, eu vou desencostar essas duas esferas, ó. Desencostei, tá? Agora eu pego essa barra e jogo fora. Não tem como os elétrons as cargas em excesso aqui voltarem para essa, porque eles estão desencostados. Então perceba que agora eu tenho dois corpos carregados. Esse aqui está carregado positivamente e esse aqui está carregado negativamente. Perceba que eu carreguei esses dois sem ter encostado a barra neles. A barra estava o tempo todo longe. Então isso é carregar por indução, tá bom? Ao se afastar as esferas ainda na presença do condutor, cada uma fica com uma carga resultante, tá? Que no caso essa seria positiva e essa seria a negativa, tá? Então basicamente essa é a teoria de eletrização, tá bom, pessoal? Aí aqui eu falei que ao se afastar o condutor, as esferas permanecem carregadas e eletrizadas, ok?